E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos como esse. E clica no Ripar também, tá, gente? É quando clica no like, arrasta pro lado, se não aparecer na barra dos comentários, clique em Ripar, que vai estar nos ajudando muito a gente chegar nos classificados dos 100 mais assistidos da semana. E é isso, ajuda muito, tá bom? No tema do vídeo de hoje, é um tema bem delicado, porém eu conversei com o Guilherme, ele super concordou da gente sentar e conversarmos sobre este assunto, né? Que ele na verdade ainda sofre disso, não é que esteja resolvido hoje, ele ainda passa por esse processo, né? Que é da depressão e ansiedade. Então ele vai estar falando, relatando o que é que ele sente, né? O porquê de tudo isso, como eu, mãe, identifiquei, né? Que ele tinha ansiedade e estava dando início de depressão. Eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri, como foi que eu suspeitei, de que forma foi. E ele também vai falar o porquê que ele sente essas coisas. Ele vai explicar um pouquinho, tá, gente? De quando tudo começou e como ele se sente nesse momento. E aí a gente trouxe esse vídeo aqui pro canal pra tentar ajudar algumas mães, né? Alguns filhos também. Tem muita gente que assiste nosso canal e às vezes a gente não consegue perceber no dia a dia que o nosso filho tem ansiedade. Eu mesmo demorei muito para identificar a ansiedade nele. Foi de uma forma que eu nem imaginava que era ansiedade. Eu descobri que era, tá? Então eu vou falar como foi que eu descobri para vocês observarem seus filhos. Ele mesmo me relatou que ele já tinha bastante tempo, ele já tinha consciência disso, porém ele nunca chegou para mim nem pro pai dele e nunca contou. Então, pra gente foi um choque, né? Saber que ele tinha isso há muito tempo e a gente nem sabia e nem tinha percebido. Então ele vai falar tudo que ele sentia, por que ele escondia. E aí vocês ficam também, gente, de alerta com o filho de vocês, tá bom? Eu acho que eu vou tirar esse óculos porque tá fazendo reflexo. Eu tô de lente hoje, mas eu vou tirar. Se doer meu olho, eu coloco. Vou falar também, gente, sobre o medicamento que o médico prescreveu pra ele, né? Que a gente sim passou por psicólogo, neurologista, fez exames do que o neuro pediu, que a gente inclusive tem que retornar o neuro, mas ele passou lá um medicamento pra ele. E antes, gente, de estar começando, gente, queria estar indicando pra vocês o canal da Nai, mãe de 3. A Nai, ela é daqui de Salvador, porém ela está morando na Alemanha já tem uns 6 anos. E lá, gente, ela mostra a rotina dela como uma brasileira que mora fora do país dela, mostrando a rotina, mostrando os lugares, os passeios, rotina de dona de casa. E é isso, queria apresentar pra vocês o canal dela, pra tá conhecendo, né? O canal dela, pra tá dando aquela força. Coloca lá nos comentários, vim por Luciane, mãe de 5, que é pra ela saber de onde tá vindo todo o apoio. Não precisam sair do vídeo agora, que daqui pro final do vídeo eu vou estar lembrando vocês de estar passando lá no canal dela, tá bom? Então, gente, eu vou deixar ele falar um pouco, né, sobre todas as coisas que ele sentiu e como foi também que ele descobriu que ele tava com ansiedade, porque ele descobriu primeiro do que a gente. Quando a gente descobriu, ele já tava sabendo tudo sobre ansiedade. A gente ficou besta, que a gente nem sabia que ele sabia o que era ansiedade. Enfim, eu vou deixar ele falar, tá bom? Enfim, gente, quando eu era pequena, eu era uma criança que não gostava de sair pra rua, que não gostava de... Até hoje é, né? Ó, detalhe. Vá. Peraí, deixa eu botar um pouco mais distante. Você fala assim, eu sou uma criança, né? Eu era não, eu sou. Porque você ainda não gosta de sair. Vá, pode falar. Gente, eu sou uma criança, eu não gosto de sair pra rua, eu não gosto de muita zoada, eu não gosto de muita agonia. Você acha que assim ficou melhor? Não, eu tô olhando que você tá assim, ó. Que já é sua... Vá, continue, pode falar. Aí quando eu era bem pequeno, eu comecei a ter esses negócios de ansiedade, de ficar mordendo a boca, de ficar mordendo a língua, de ficar dando soco no nariz. Aí eu ficava escondendo dos meus pais, pois eu tinha medo deles se preocupar muito comigo. Aí eu fui segurando até essa idade. Aí quando eu cheguei a esse ponto dessa idade, eu não consegui mais aguentar. Aí eu acabei falando com minha mãe. No momento, minha mãe ficou muito chocada e assustada. Ela tentava me ajudar de várias maneiras, conversava comigo. Meu pai já me levou para um psicólogo, eu já conversei. Aí, quando eu tenho ansiedade, assim, de ficar mordendo a boca, eu fico mordendo, aí por um tempo eu paro.
eu paro por alguns tempos, ou semanas, ou dias. Aí, às vezes, quando se passa algum tempo, eu começo a voltar com ansiedade de novo. Tipo, eu começo a voltar a morder a língua, a morder a bochecha, a dar soco no nariz e essas coisas. Mas você não tá fazendo algo você parou, não foi que você tinha dito pra mim que você tinha parado. E às vezes, tipo assim, tem que ficar muito esperto. Porque, por exemplo, tem muitas vezes, quando ele realmente desabafou tudo isso, ele já tava no nível dele que, tipo assim, ele já não tava aguentando mais. E a gente nem sabia que ele já tava no nível de não tá aguentando mais. A gente achou já que era o começo. Ele relatou assim, simples, mas não foi simples assim. Tipo assim, ele, além de fazer isso, ele ainda dava crise de choro. Ele chorava muito sem parar e a gente ficava desesperado. Ele começava a falar que ele não conseguia controlar a vontade de morder a boca ou de morder a língua. Então, aí às vezes ele ficava calado. Aí, o que foi, Guilherme? Ah, não, eu mordi de novo. E aí ele começava a chorar, começava a chorar, começava a chorar. Mina, foi um tormento. Tipo, acho que ele ficava pedindo, por favor, pra te levar ele pra um psicólogo, chorando. E, né, Guilherme? Aí quando a gente levou ele pra primeira consulta com o psicólogo, aí ele voltou mais desesperado ainda, porque eu não sei o que é que ele pensou, que no psicólogo ia ser a salvação dele. Tipo, chegou lá, a psicóloga conversou com ele e tal. Aí ele voltou dizendo que não queria mais ir pra psicóloga, porque ele disse que não ia resolver o problema dele e tal. E foi através de muita conversa mesmo. No dia mesmo que a gente foi pra psicóloga, Guilherme saiu daqui em crise. A gente foi o Uber, Guilherme foi o Uber todo em crise de choro. Guilherme tava com pânico de ansiedade. Quando eu cheguei na psicóloga, ela pediu que eu entrasse primeiro e que ele ficasse na salinha lá, né, esperando, porque ela tinha que me ouvir primeiro para depois escutar ele. E Guilherme tava num pânico de ansiedade tão grande que Guilherme não queria nem ficar nessa salinha esperando. Guilherme ficava chorando, dizendo que não, queria entrar comigo, que não sei o que. Eu conversando com ele, Guilherme, calma, Guilherme. Respire, Guilherme, respire, respire. Gente, foi uma coisa assim assustadora, sabe? E de primeira, a psicóloga, realmente, a consulta que a gente teve, ele foi mais pra contar e tal, mas ele saiu de lá, tipo, com a sensação de que não ia resolver. E daí eu conversei com o pai dele, aí foi que a gente foi e marcou um neuropediatra pra ele, com muita dificuldade, acho que conseguiu um neuropediatra, que a gente levou ele lá. E aí ele começou a contar que ele tinha isso, né? Que é tudo vários tipos de diagnóstico, entendeu, gente? Que tipo assim, o dele, ele chegou também a morder o braço, porque ele não falou, mas ele ficava fazendo coisas diferentes. Tipo, quando ele tava com ansiedade, não sei por qual motivo, que nem ele sabe explicar o porquê, ele mordia a bochecha, trancava assim o dente, e aí de tanto ele ficar mordendo, chegava um nível que a bochecha dele já tava toda machucada por dentro, e aí ele sofria com a dor e com a ansiedade de querer morder mais. Depois ele começou a morder a língua, depois ele começou a dar soco no nariz dele, e aí só via Guilherme pelo canto da casa chorando. Por quê? Porque ele mesmo deu soco no nariz dele. E mordeu o braço também. Teve uma vez que ele tava na casa do pai dele, ele teve uma crise de ansiedade e ele mordeu o braço dele. Eu sentei, conversei com ele, expliquei muito a respeito dele parar, pra ele parar de se machucar, porque, por exemplo, gente, a questão da boca, ele até me disse que ele só conseguiu parar de fazer isso, que você me disse que parou, né? Ou você tá fazendo. Se estiver fazendo também pode falar aqui no vídeo, entendeu? Não tô fazendo não, mas eu só não sei se por um tempo eu vou voltar de novo. Graças a Deus ele conseguiu parar, porque assim, gente, eu sentei com ele assim, ó, no começo, sabe, a gente, tem hora até que a gente perde a paciência, porque todo dia a gente explica a mesma coisa e o filho tá ali naquele ciclo, chorando, chorando, chorando. Aí chegou num nível que eu falei, Guilherme, quer saber de uma coisa? Quer chorar? Chore. Vá, chore à vontade. Ah, mas é porque eu não aguento mais, é porque eu quero morder a minha boca. Pronto, Guilherme, morde. Morde sua boca. Não, primeiro eu falei a ele, você quer morder meu braço? Você quer que eu cumpra alguma coisa pra você morder? Não, o prazer é morder a mim mesmo. Não foi? Você falou. Sim. Aí eu disse a ele, Guilherme, como é que eu vou lhe ajudar se eu tô direto conversando com você que não pode fazer isso? Não pode, porque você tá se prejudicando. Isso vira um vício. Aí eu expliquei a ele que se ele se entregasse a isso, se ele queria chegar ao ponto de ficar internado, de ir para um hospital específico de cabeça, então ele tinha que ser forte e lutar contra isso, sabe? Porque, tipo assim, gente, virou uma ansiedade com um vício, sabe? Um vício de sentir prazer e sentir dor. E conversei com ele, eu falei, ó, qualquer dia desse você vai morder tanto a boca que vai acabar fazendo uma bactéria por dentro, vamos supor. Dá uma bactéria, porque no dente da gente tem bactéria de sujeira. Dá uma bactéria na sua boca. Se alastra pra boca toda, faz um buraco no seu rosto. Você quer ficar com buraco no rosto? Falei logo assim. Aí ele tomou logo aquele espanto. Tem a possibilidade de eu ficar com... Tem sim.
Tem a possibilidade de você ficar com um buraco no rosto. Aí, e do braço, tem a possibilidade de você arrancar um pedaço da sua carne e ficar com um buraco no braço. Aí pronto, ele já tomou aquele choque de realidade. Eu disse, Guilherme, só você pode parar com isso. Quando você pensar em morder a boca, em dar um soco no nariz e morder o braço, respire fundo, faça aquela... Não foi falar com você o quê? Falei o que eu falava com você que era pra você fazer na hora que você tivesse assim. Minha mãe falou que quando eu tiver com crise de ansiedade assim, ela mandava eu respirar o ar por 10 segundos, aí depois soprar. Respirar, soprar. Aí quando eu fazia isso várias vezes, me acalmava um pouco. Eu falava ele, toda vez que você sentir vontade de fazer alguma coisa, respire muito fundo, vai respirando fundo, solte. Respira pelo nariz e solta pela boca. Aí falava com ele, vá fazendo isso até passar. Ou então você vem falar comigo, sabe? Não fique calado, preso pra você vir falar comigo. Então eu passei por tudo isso e correndo atrás de fazer os exames. Inclusive a gente fez, né, o eletro da cabeça dele. E agora a gente só tá precisando marcar o neuro de novo pra ele tá vendo o exame que a gente fez, que ele pediu, né? E ele pediu pra gente fazer um outro exame lá, que não sei se é o... É um que é pra saber o nível de inteligência dele, né? Porque ele realmente ele tem muita dificuldade em aprender, muita mesmo. Já começa desde quando ele era criancinha. Guilherme foi uma criança que... Arthur saiu da fralda primeiro do que ele. Ele é o mais velho, né? Arthur nasceu, ficou os 2 usando fralda. Depois Arthur saiu da fralda e Guilherme ainda usava fralda. Guilherme usou fralda acho que até uns 5 anos de idade. 5 anos de idade Guilherme usava fralda, porque ele não conseguia aprender. Ele tinha muita dificuldade em aprender. Guilherme veio aprender a ler ano retrasado, porque é muita dificuldade mesmo. Então eu acho que ele tem alguma coisa em relação a isso também, alguma fraqueza assim, sabe, em relação a aprender e a memória. Aí esse médico passou um remédio passou 3 tipos de remédio, né? Eu não sei se pode colocar os nomes aqui dos remédios, mas ele passou um remédio para ele tomar de manhã, que era 3 gotas desse remédio. Passou uma vitamina, que é Zerakids, tá até ali no coisa, daqui a pouco eu pego. Passou uma vitamina para ele pra tomar meio-dia e passou um medicamento para ele dormir à noite, né? Que a gente também que dá na boca dele para ele dormir. E ele disse que esse tratamento era por 3 meses. Todo dia, dando todo dia. Pronto, ele deu uma acalmada legal, só que mesmo assim, ele ainda continuava fazendo essas coisas escondidas de mim. Aí depois que eu conversei com ele mesmo, deu uma sacudida nele, Guilherme, reage, entendeu? Não adianta eu passar a mão na sua cabeça, ficar aqui te abraçando, te beijando. Conversar com ele, conversar mesmo, botar a realidade pra ele, sabe? Ele parou, pelo menos ele disse pra mim que parou. Mas, de vez em quando, ele ainda entra em crise de ansiedade. Só que ele não tá se machucando mais. Ele entra em crise de ansiedade e aí fica aquela vontade de se machucar. Aí ele já fica com uma luta interna com ele mesmo, entendeu? E quando ele tá assim, eu já falei, ele é o primeiro sintoma de ansiedade, você chega até a mim e fale logo, que aí eu já fico mais atenta com ele, entendeu? Aí já dou logo um remédio a ele pra poder ficar mais tranquilo, tento dar um chá. Então, seguindo assim, até a gente saber qual o real diagnóstico dele, né? Qual é o quadro dele e tal. E vou falar agora também como foi que eu percebi que ele tinha ansiedade. Eu percebi, foi um dia aleatório, tipo, meu filho Arthur, ele cansa. Só que ele cansa porque ele tem problema de restrição alimentar. Então ele cansa por isso. Que foi um processo também para te descobrir que Arthur cansava por isso. Que a gente achava que ele era asmático e tal, que era do pulmão e não era. Era do alimento. E ele nunca foi de cansar, mas tipo assim, rodava, mexia, virava, ele cansava. Mas ele cansava pior do que Arthur, que a gente direto tava na emergência com Arthur. Qualquer cansaço de Arthur a gente corria pro hospital. Ficava lá horas e horas tomando nebulização, no tempo que tomava nebulização em emergência. A gente ficava lá um tempão. E Guilherme nunca cansava, mas quando o Guilherme cansava, a gente dizia que Guilherme era mais desesperado do que Arthur. Porque Arthur cansava, a gente achava que Arthur cansava e... Não, minha mãe, tô cansando, não tô conseguindo respirar. A gente ia pra emergência tranquilo. Ele não. Ele, quando ele começava a cansar, justamente aí já era um sintoma da ansiedade e a gente não tinha se tocado. Tipo, ele não tava cansando, ele tava tendo crise de ansiedade, tendo falta de ar, palpitação, então ele entrava em desespero. A gente achava que ele entrava em desespero porque ele não estava acostumado a ter falta de ar. A gente falava, Guilherme também cansa.
Mas Guilherme, quando cansa, ele é mais desesperado. Não, gente, não era isso. Era simplesmente um ataque, né? Um pânico da ansiedade. Que ele tava normal e do nada ele... Ai, mãe, eu não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. Eu fui pra emergência várias vezes com ele assim, correndo, achando que ele estava cansando. Aí quando chegou na emergência, tomou bombinha, medicamento e tal. Depois de um tempo ele melhorava, voltava. Do nada ele dava isso, do nada melhorava, voltava. Aí quando acho que foi ano passado, ele deu uma crise dessa do nada. A gente tava todo mundo assistindo, aí ele do nada começou a dizer que não tava conseguindo respirar. E desesperado, menina, esse dia foi tão terrível que eu saí de casa de camisola pra ir pra UPA. Que ele ficou, eu não tô conseguindo respirar. Eu falei, calma, Guilherme, pera aí, Guilherme. Aí tá, eu corri, não sabia se ligar pro pai dele ou se eu ia vestir uma roupa. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o documento dele, nem consegui pegar o meu. Eu tava com a roupa de dormir, joguei um blusão por cima da roupa de dormir, peguei ele, coloquei no carro e levei correndo pra UPA. Quando chegou na UPA, Guilherme tava sentado, só que ele tava assim, ó. Aí tinha umas pessoas lá na UPA, ficou observando e ele tava... E eu nunca que tinha me tocado nisso aqui. Aí a mulher falou assim, o que ele tem? Eu falei, não, ele tá cansando. Apesar que parece que ele tá melhorando. Aí, tá melhor, Guilherme, ele tô. Eu falei, não é possível, Guilherme, eu saí de casa de camisola, correndo, porque vocês que estavam com falta de ar, que não estavam conseguindo respirar, Guilherme, pelo amor de Deus, Guilherme, você quer me enlouquecer, Guilherme, falando assim com ele. Aí a mulher falou assim, rapaz, eu não acho que ele tava cansando, não. Eu acho que ele tava tendo alguma coisa. Eu acho que esse menino tem ansiedade. Eu falei, por quê? Ela falou, observe nas mãos dele. Que ele tava sentado lá na recepção e ela tava falando comigo, entendeu? Aí, tipo, tava longe. Aí ela observe nas mãos dele. E realmente ele tava sentado e tava assim, ó. Entortando os dedos, estralando os dedos. Ele tá com ansiedade. Ansiedade? Aí eu fiquei olhando. Falei, será, meu Deus do céu? E eu já tive uma crise de ansiedade e... realmente dá palpitação, dá falta de ar, dá desespero. Eu tive só uma vez uma crise dessa aí pra nunca mais, graças a Deus. Foi de tanta coisa que eu tava vivendo sufocada, que quando deu o ataque eu fui parar na emergência e foi dessa forma. Foi aí que eu entendi que ele tava com ansiedade. Aí eu chamei ele pra conversar e tal, perguntar por que ele tava com essa ansiedade. Até hoje ele não tem resposta pra dar. E, tipo assim, gente, ele tem ansiedade. Eu pergunto, ansiedade de quê, Guilherme? Ele, ansiedade, ele sofre por coisas que nem existem ainda. Às vezes, se o pai dele, por exemplo, o pai dele não atender a ligação, pronto, o Guilherme já entra em pânico aqui. Fala que o pai sempre atende, se ele não tá atendendo, deve ser porque ele passou mal, deve ser que... Aí, tipo assim, tudo é um copo d'água pra ele, sabe? Aí eu tenho que, calma, Guilherme, o seu pai não atendeu porque às vezes o pai tá dormindo. Não, mas meu pai, ele atende, mesmo ele dormindo, ele acorda, ele... É tipo assim, entendeu? Então a gente tá vivendo isso ainda. Então a forma que eu identifiquei foi essa. Foi quando ele tava cansando, que eu achava que tava cansando. Não tava, gente. Era a crise de ansiedade. E ele chegou a dar princípio de depressão, né? Porque ele ficou vários dias chorando. Não queria ir pra escola. Guilherme não queria pentear o cabelo. Guilherme não queria tomar banho. Guilherme não queria fazer nada. Só chorava o dia todo. Depois que eu levei ele no neuropediatra, foi que ele tomou esses medicamentos, foi que deu uma melhorada, mas a gente sabe que esse medicamento a gente não vai ficar dando a ele a vida inteira, a gente tem que saber realmente qual é o diagnóstico dele, né, pra gente ver o que a gente pode fazer. Gente, outra coisa que a ansiedade tá fazendo com ele, né, já tem o quê? Um ano que ele tá passando por ele. Guilherme entrou na transição capilar porque o cabelo dele era bem baixinho em cima, porém, ele tá tipo assim, ó, esse cabelo dele aqui tá caindo todo, tá vendo? E isso deixa ele com a autoestima baixa, tá vendo? Porque se cortar o cabelo dele baixinho, isso aqui dele tá dando até aqui atrás, ó, de falha. E isso tá acontecendo também por conta da ansiedade. A ansiedade tá caindo o cabelo dele. Eu vou, inclusive, começar um tratamento aqui na parte do cabelo dele aqui na frente, pra ver se cresce, volta a crescer o cabelo, né? Ansiedade, infelizmente, gente, faz essas coisas também. Não é só na mente, no físico também, entendeu? Meninos ou meninas da sua idade que estiver passando por isso, da importância de chegar pros pais e contar porque você estava se machucando, a gente não sabia. E foi depois de eu conversar muito com ele, explicar muito a ele a importância, né, dele ter o autocontrole sobre a vida dele. Foi que ele parou, gente, com isso. E até hoje eu falo a ele, se você sentir vontade de fazer, você chega pra mim e fale, viu? E às vezes ele chora com vontade de fazer, mas no final ele não faz.
E como é que se diz? Então eu vou deixar ele dar o recado, né, para algumas pessoas, adolescentes que estiver passando por isso, da importância de falar com o pai e com a mãe para poder buscar ajuda urgente, gente. Fale aí. É isso, gente. Todos vocês que tiverem da minha idade ou se menor, bem criancinha, se você estiver tendo uns tipo de ansiedade desse, de ficar se prejudicando, eu recomendo que vocês falem com seus pais, porque é muito importante. Vocês não podem ficar com esses negócios, porque se vocês ficarem muito tempo com isso, né, vocês vão viciar muito. Vocês vão começar a ficar muito viciado. Aí, se vocês for tendo essa ansiedade o tempo todo, você vai acabar tendo tanta ansiedade que no futuro você não vai mais conseguir se controlar com isso. Aí você tem que falar com os seus pais para conversar com vocês, para levar em um psicólogo para conversar. Procurar se cuidar, né? Se for necessário tomar um medicamento, tomar, porque, meu Deus do céu, é tenso. Você vê que Guilherme até hoje ele é ansioso, ele tá conversando aqui, mas é porque não dá pra posicionar a câmera na parte das mãos, que ele tá falando, mas as mãos dele tá... Eu tô vendo aqui do espelho. Ó, e a gente tá conversando, aí ele fica estralando os dedos o tempo todo. Ele fica assim, estralando os dedos, ele fica mexendo na mão o tempo todo, quando não é a mão é o pé. Aí já dá pra ver logo que ele tá com ansiedade, sabe? E é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, foi mais pra falar um pouco sobre as coisas que Guilherme sente, pra deixar de um alerta para as mães também, que às vezes tem filho, que pode estar tendo umas crises respiratórias de vez em quando, que a gente pode achar que é um cansaço, que foi o meu caso, achava que ele também cansava, mesmo que ele demorasse muito pra cansar, mas que de vez em quando ele cansava, que eu sempre falava isso, Guilherme não cansa não, mas quando cansa, minha irmã, você tem que pegar ele e sair correndo pro hospital. Não era cansaço. E ele me contou também que ele já vem sentindo isso há muito tempo. E ele não falava nada, entendeu? Então, esse é o nosso relato, né? Tanto meu como de mãe, como dele, né? Pra vocês. E aí vocês veem se identifica com alguma coisa dos seus filhos, em questão das mãos, estralar os dedos, ou a criança que fica balançando muito o pé, ou se for menorzinho, se for uma criança, que no caso, o caso dele, né? Se for uma criança que não gosta de se enturmar com outras, no recreio da escola, Guilherme não brincava com os coleguinhas, Guilherme gostava de ficar no canto dele. Até hoje ele é assim, ele não é de muito de ir pra rua, ele vai pra rua fazer o necessário e volta, entendeu? Então você observa essas coisas no seu filho, né? Se ele é um filho mais... a gente achava que era o jeito dele, mas às vezes já era da ansiedade que ele tinha, entendeu? Então esse é o nosso relato, espero que ajude vocês de alguma forma, tá bom? Não esquecendo de estar passando na descrição do vídeo pra ir lá no canal da Nai, tá bom, meus amores? É isso, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.